promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Agradecer com Maria, que é um momento especialíssimo para a gente nos dirigir a nossa mãe, né? Você, nós aqui. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, José. Muito bom estar aqui com você novamente para esse momento. Olha só. Né? Boa noite ao Ângelo e boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Então, inicialmente, vamos rezar o Ângelo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então coloque nesse momento as suas intenções, o seu pedido. O Senhor atende, Ele sempre atende os nossos pedidos, as nossas preces. Também ali na caixinha de intenções, né? É o momento propício para a gente colocar nossas preces. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E, como sempre, tem o Evangelho, né, Zé? Um evangelho muito bonito hoje, ainda continuando Marcos. Olha só, Marcos, ele é muito inteligente quando escreveu esses textos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Somente 7 versículos, mas de uma grande profundidade. Marcos 9, versículo 30 a 37. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias depois, à sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que é que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior.
Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só que texto lindo, né, Zé Carlos? Pois é. Jesus atravessando o mar da Galileia, ensinando os discípulos e dizendo para eles que ele seria morto, seria crucificado e depois no terceiro dia ele ia ressuscitar. E olha só, os discípulos já estavam discutindo para saber quem ia tomar o próximo lugar, quem ia ser o próximo a ter, vamos dizer assim, a honra ou ter o poder de comandar aquela equipe, né? Vamos dizer assim. Porque no entendimento deles, quem era o comandante na época ali entre eles era Jesus. Mas como Jesus estava falando que ia ser morto, eles certamente já estavam discutindo para saber quem seria o próximo a ser o sucessor, né? Ao ser o sucessor de Jesus. E Jesus perguntou para eles, né? Claro, ele já sabia o que estava no coração de cada um, mas ele perguntou para tirar a prova. Ele perguntou: o que é que vocês estavam discutindo? Eles responderam: não responderam não, porque eles não eram bobo, né? De responder isso. E Jesus já logo disse, né? Quem quer ser o primeiro tem que ser aquele que serve, tem que ser aquele que vai à frente, tem que ser aquele que tem a iniciativa. Olha só, o entardecer com Maria. Se você assiste um dia, e se você tomar gosto por esse momento, certamente Deus está falando para você continuar assistindo e fazendo a sua evangelização, compartilhando os nossos entardeceres. Então é a mesma forma que Jesus fez com os discípulos naquela época. Jesus também deu a eles uma catequese e pediu para eles tentarem entender o significado que Jesus ia passar pelo sofrimento. E não é diferente de nós, né, Zé Carlos? Nós também iremos passar por sofrimentos. É claro que às vezes nós tentamos burlar um pouco aí para ver se a gente consegue desviar um pouco dos sofrimentos, mas se nós estamos conectados a Deus e também que a nossa fé seja uma fé viva, certamente nós iremos enfrentar os problemas e as dificuldades com mais tranquilidade, com mais sabedoria, com mais nitidez. Assim como o Zé Carlos dizia ontem, né? Vai depender muito da nossa fé. Então o evangelista Marcos, ele escreve para nós que Jesus, cada local que ele está sempre falando da fé. E esta fé que Jesus também propôs para os discípulos nesse texto, ele também estava dizendo para eles terem fé, que tudo ia dar certo, tudo ia acontecer da forma que Deus previu e que Deus queria que acontecesse. Não adiantasse ele querer burlar ou de repente desviar esse sofrimento. Tanto é que muitos discípulos, quando Jesus foi crucificado, né, Zé Carlos, eles se afastaram, né? Ficaram com muito medo. E não é diferente de nós. Nós, quando nós nos deparamos ou nos encontramos com algo assim que é bem turbulento ou nos deixa amedrontado, nós às vezes queremos ficar meio por fora. E Jesus fala que não, que nós devemos enfrentar as turbulências da nossa vida, as tribulações da nossa vida. Talvez você, meu irmão, minha irmã, está passando por esse momento agora. Então, esse evangelho de São Marcos, esse capítulo 9 aqui, ele nos dá um ensinamento muito rico. Olha só, no finalzinho da leitura diz assim, ó. Bem no finalzinho da leitura diz assim, ó. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Olha só, a criança é inocente, a criança, ela é, vamos dizer assim, um ser criado ou, né, que pode nos ajudar a crescer como pessoas. Porque a criança, ela é inocente, ela não tem a malícia. Às vezes, muitas coisas que nós ouvimos de alguma criança, às vezes é um aprendizado para nós que já somos adultos e nós ainda, de repente, até na idade, de repente, que nós estamos,
nós não conseguimos ainda aprender, e às vezes a criança ensina. Por exemplo, dar a bênção, né, Zé Carlos? Quantas pessoas hoje em dia não pedem mais a bênção para o pai, não pedem mais a bênção para a mãe, não pedem a bênção mais para o padrinho. Eu lembro no meu tempo, Zé Carlos, que nós pedíamos a bênção para as pessoas mais velhas. Não importa se era família ou não, as pessoas mais velhas, nós pedíamos a bênção. E principalmente para o padre. Quando chegava, o padre pedia a bênção, né? Cumprimentava. Às vezes, quando o padre dava a abertura para receber também as pessoas que faziam isso. Tinha padre que, né, não era muito assim de ficar tocando nas pessoas. Mas a você, meu irmão, que às vezes você perdeu esse costume ou perdeu esse símbolo precioso que Deus nos deixou, que é a bênção. Como é gostoso nós recebermos a bênção, né, Zé Carlos? Eu sempre tenho dito que a semana, o domingo sem missa é semana sem graça ou semana sem bênçãos. Quantas vezes nós precisamos, de repente, estar na missa aos domingos para receber aquela frase ou, de repente, ouvir aquele evangelho ou aquela palavra de Deus, para que nós possamos suportar durante a semana alguns problemas na nossa caminhada. E problemas todos nós temos. É no trabalho, é na família, é na convivência, é na comunidade, é na igreja. Mas Deus está sempre nos propondo isso, para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. O que é que Ele quer que nós façamos? Nós sejamos luzes, nós sejamos testemunhas, nós sejamos cristãos autênticos, não cristãos meia boca, que nem diz o Fabrício, né? Os molengas, né? Ou até mesmo quando o finado padre Carlos dizia, ficar borboleteando por aí e não ter vamos dizer assim, um estudo ou um acompanhamento bem firme, né? Acompanhar a igreja, estudar o material da igreja. Às vezes você está, nesse momento agora, perdendo o seu tempo, de repente assistindo ou presenciando algo que não vai fazer, assim, não vai aumentar nada na sua vida. Não vai favorecer nada para a sua vida. Por exemplo, eu estou dizendo porque muitas pessoas, às vezes, deixam de participar de uma missa para ir numa festa, ou deixam de participar de uma missa para ir para um futebol, acha mais interessante um futebol do que uma missa ou uma celebração. Por isso que eu sempre digo, né? Domingo é dia do Senhor. Não importa o que vai acontecer no domingo. Se depois da celebração da missa que você participou, se você vai a uma festa, ou você vai a um almoço, ou você vai a um convívio com a família. Mas primeiro de tudo, participar da missa. Que a missa é a parte central da nossa vida. E Jesus Cristo, quando nós podemos receber Ele, não é que todos podem receber, né? Se você está em graça, se você está sem pecado, ou se você fez a sua confissão certinha, bonitinha, você pode receber a comunhão. Porque, às vezes, muitas pessoas vêm à fila de comunhão, Zé Carlos, e depois ficam se lastimando porque não estavam bem preparados. E é verdade, Zé Carlos. É verdade. E uma coisa que me chamou a atenção, tanto no Evangelho como você já comentou no início, é sobre aquele negócio, quem vai ser o próximo, né? Assim. A assumir a posição. Então, muitas vezes a gente fica discutindo a vida inteira. Quem é o maior no serviço, quem que é o mais importante na igreja, quem é o mais importante nisso ou naquilo. E se esquece que o próprio Filho de Deus veio para servir. Servir. Então, o mérito do cristão está em servir, né? Isso é verdade. Em servir. Então, muitas vezes a gente não gosta muito dessa conversa de servir, né? A gente tem que... Prefere ser servido. Prefere ser servido. E a questão da bênção que você falou, achei muito importante, que nós somos 12, né? E bença pai, bença mãe, bença pai, bença mãe, 12 vezes. Já pensou Certo. que maravilha? Certo. Bença pai, bença mãe, sempre, sempre. E a própria Bíblia ensina que os pais, eles receberam de Deus esse dom de abençoar o filho. De abençoar as crianças, Já os pensou filhos, você né? dormir com a bênção do pai, com a bênção da mãe? Isso é divino, né? Divino. Muito importante para cada um. E às vezes nós deixamos passar isso. Talvez você fazia isso quando era mais jovem, ou até criança, depois de repente casou, de repente a família da esposa não tem esse costume. Até eu esse dia estava comentando que eu sempre dou benção para minha sogra, né? E daí os meninos dela às vezes ficam meio assim, né? Porque eles não têm o costume de dar benção, pedir a benção à mãe e para o pai. E eu peço a benção à minha sogra. Porque na verdade ela está como se fosse a minha segunda mãe, né?
Então, não custa nada, não dói nada. O que custa você pedir a bênção? Né? E olha o que ela fala, não, Deus te abençoe. E isso é importante, porque se ela não falasse, né, mesmo assim a gente pediria a bênção, né? Mas ela responde. É interessante isso porque é bom receber a bênção da pessoa mais velha, né? Parece que assim a gente se sente mais assim, mais cristão, uma coisa assim, né? Sim, receber a bênção de Deus por meio da pessoa, né? Isso, Sem receber a dúvida bênção de nenhuma. Deus, é isso mesmo. É isso aí, Zé Carlos. Então agora vamos terminar nossa celebração, né? Que bom ter o José aqui, né? Ter o anjo também ali. E você que nos acompanha. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de O nós. Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Muito bem, Então- Zé Carlos, amanhã tem que lembrar que amanhã é quarta-feira de cinza, né? É mesmo. Amanhã às 15 horas temos celebração aqui na Matriz, às 15 horas, né? Celebração da saúde. E também imposição das cinzas. Começa a quaresma já, hein? Já começa a quaresma. Olha só, esse dia mesmo nós estávamos falando que 2022 estava ali mesmo, né? E já estamos na quaresma de 2023. Você, meu irmão, minha irmã que nos acompanhou nesse entardecer, faça um propósito, assim como eu disse ontem, né, Zé Carlos? Faça um propósito na sua vida. De repente, esse ano, a campanha da Fraternidade está sempre aí nos propondo esse tema legal que fala sobre a fome, né? Olha só, de repente não é só fome de comida. Tem tantas fomes, né? Existe tanto tipo de fome, gente desse Deus. Fome de palavra de Deus, fome... Nossa, tem tanto tipo de fome. E às vezes é a fome do próprio conhecimento, de viver a vida de Deus aqui, né? Às vezes tem gente que não tem essa vivência da vida de Deus aqui na Terra. Essa experiência, Essa experiência de viver em sintonia com o Senhor, né? Às vezes até se revolta contra a igreja pensando que está servindo a Deus, né? Às vezes pode até pensar assim, né? Mas está errado. Então, a você que nos acompanhou, então, amanhã, né? Quarta-feira de cinza, teremos as celebrações às 15 horas e às 19h30. E os entardeceres continuam normalmente, né, Zé Carlos, às 18 horas. Até estava falando com o Edivaldo esses dias, que você e o Fabrício estavam nos trabalhos, nas reuniões, em outros locais aí, então nós acabamos assumindo assim a tarefa que às vezes era mais você e o Fabrício. Mas isso é importante também, porque nós estamos aqui para servir, não é verdade? Sim. Estamos aqui para servir e ajudar a comunidade. O entardecer, ele sempre nos ajuda nessas condições. Nós rezamos por você, você reza por nós, e isso acaba fazendo com que a comunidade seja mais unida. E todo mundo é alimentado com a graça de Deus. Todos nós somos alimentados com a graça de Deus. Que bom. Então, uma boa noite a você, que nos acompanhou. E mais uma vez eu quero dizer que é muito bom estar aqui, José, com você. Que Deus abençoe sua vida, fazendo entardecer juntos mais uma vez. Obrigado. Né? É Amém. muito bom. E é o nosso maquinista que está ali, o Ângelo, né? É. O Ângelo sempre está conosco, né? Tem um anjo, tem outras pessoas também, mas hoje é o dia dele, né? Isso. Então, uma boa noite, Ângelo, e boa noite a você e a todos nós. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Zé Carlos, obrigado pelo convite também, por fazer parte conosco desse entardecer. Você seja bem-vindo, que você está sempre conosco nesse momento. Boa noite, Ângelo, que você tenha uma excelente semana. Uma boa noite a você, a sua família e até a sua namorada, tá? Deus abençoe ela. E a você que nos acompanhou nesse entardecer, que você tenha uma boa noite, um bom descanso e que Deus abençoe você e sua família. Boa noite, povo de Deus, e até amanhã nas nossas celebrações. Eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.